Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre elementos da linguagem cinematográfica. Você já pensou em ser um astro do cinema ou um diretor de cinema? Será que esta realidade hoje está tão longe de nós? Nos seus primórdios, quando o cinema surgiu, talvez fosse algo um pouco distante de muitos hoje, mas com toda a evolução e todos os aparatos tecnológicos que nós temos ao nosso favor hoje, talvez não seja algo tão distante assim. Como assim? Usando agora o Glauber Rocha, famoso diretor brasileiro do cinema novo, nos anos dourados do cinema brasileiro, eu vou dizer que ele dizia que uma câmera na mão e uma boa história você fazia filme, mas hoje com um celular na mão e uma boa ideia, você faz um bom filme, uma ideia na cabeça, um celular na mão, parafraseando talvez o Glauber Rocha, né? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Hoje está muito mais fácil produzir um filme, sim, porque talvez o filme não está relacionado só a uma boa técnica, como também boas ideias. O que seriam os enquadramentos cinematográficos? Muito fácil compreender os ângulos e os enquadramentos, visto que com qualquer celular à disposição, a gente consegue filmar as histórias mais impressionantes, porque muitas vezes um bom filme não significa uma boa qualidade de efeitos especiais. Às vezes uma história simples, com um simples enquadramento, pode despertar o interesse pela sua história de variados espectadores. Então seria hoje uma questão de atingir aquilo que o público quer ouvir naquele momento. Porque, às vezes, quando vamos ao cinema, procuramos aquele cinema aquele cinema imediato, aquele cinema sensacional, sensacionalista, aquele cinema cheio de efeitos especiais, mas existem muitas pessoas por aí que querem uma história simples, mas cheia de reflexões, cheia de paradoxos. Então existem possibilidades de produzir filme para todas as pessoas. Você precisa apenas entender um pouquinho da técnica e clique na sua câmera de celular. Então, como objetivo, olha só, nós vamos conhecer, analisar e identificar quais são os elementos que compõem a linguagem cinematográfica. Pense um pouco. Você gosta de cinema? Costuma assistir filmes? Talvez hoje não seja tão habitual ir ao cinema, porque com a chegada dos streamings nas nossas casas, facilitou-se o processo de assistir um filme a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, seja num tablet, na TV ou num celular, num computador. Então, se eu tenho lá um streaming, eu consigo acessar um catálogo de filmes e muitas vezes, por exemplo, um filme que está no cinema já é disponibilizado num streaming que você tem aí à sua disposição na sua casa. Claro que você vai pagar um valor mensal, mas muitos hoje em dia pagam um streaming para ter entretenimento em casa. Aliás, quem não tem direito? Talvez com isso o cinema perca um pouco de força e perca um pouco de público, mas a sensação de assistir um filme numa sala de cinema é única e eu te digo, se você tem a oportunidade de ir a um cinema, não perca esta oportunidade, porque a experiência é diferente. O som no ambiente, aquela galera acompanhando a história, os risos, as tristezas, as lamentações, a raiva muitas vezes porque um personagem não poderia ter ganhado aquela direção, aquele direcionamento. Tudo isso é um festival de sensações que nos leva a uma experiência única numa sala de cinema. Toda história tem um início e o início do cinema foi em 1895, quando os irmãos Louis e Auguste Lumière projetaram um filme pela primeira vez em um café Paris, pois em 20 de dezembro de 1895, no Grand Café em Paris, os irmãos Lumière exibiam pela primeira vez aquilo que hoje é
é uma das máquinas que mais fazem dinheiro no mundo. O cinema era algo novo, diferente, e quando passou pela primeira vez, foi exibida pela primeira vez a imagem, as pessoas levantaram assustadas dos seus lugares, porque elas acreditavam que o trem ia passar por cima delas. O trem? Sim! A primeira imagem a ser exibida é conhecida como a chegada do trem à estação. Se você entrar no YouTube, você consegue visualizar lá a primeira imagem de filme chegando, de filme apresentada, exibida para as pessoas em 1895. Aqui eu trouxe para vocês Sortie de l'usine Lumière à Lyon, Empregados deixando a fábrica Lumière. Foi criado pelos irmãos Lumière e é considerada a primeira obra a ser projetada como um curta-metragem que contava com 45 segundos de duração. Então eu vou convidar vocês agora a assistir rapidinho essa história e já já voltamos para continuar falando sobre o mundo mágico do cinema. E aí, curioso, não é mesmo? O que vocês acharam? La sortie é a saída dos empregados da fábrica ou empregados deixando a fábrica Lumière, vocês vão encontrar dessas duas formas no YouTube, é um dos primeiros filmes exibidos. A chegada do trem à estação, que eu falei para vocês, é o primeiro a ser exibido, e daí temos também esse daqui que é tido como um dos primeiros. E observem que a câmera ela estava numa única posição, o enquadramento era aberto, pegando todos os empregados saindo da fábrica. Era a fábrica dos próprios irmãos Lumière. As primeiras exibições, as primeiras filmagens cinematográficas são filmagens exatamente assim. O trem chegando na estação, funcionários saindo do trabalho. Eram essas as primeiras filmagens de coisas do cotidiano, comum, normal. Às vezes o trem filmava-se, colocava-se a câmera na frente do trem e filmava o trem passando pelas paisagens. As pessoas adoravam ver as paisagens em movimento e isso, olha, acredite ou não, despertava muito a curiosidade das pessoas e levava as pessoas a querer assistir imagens assim. Essas primeiras imagens, elas não eram exibidas numa sala de cinema propriamente dita. A sala de cinema, como nós conhecemos hoje, vai surgir um tempo depois, porque no início o cinema foi visto de forma preconceituosa pelas pessoas ricas. Sabe quem se interessou muito pelo cinema nos seus primórdios? A classe proletária, exatamente, os trabalhadores. Ora, fazia sentido, não é mesmo? Você trabalhar um monte e depois procurar por formas de entretenimento que te desse prazer, e o cinema é uma dessas atividades prazerosas que despertou o interesse da classe menos favorecida, os trabalhadores. Olha que legal! Foram as pessoas simples que transformaram o cinema nesta grande máquina de fantasia que é hoje. Aliás, hoje o cinema se mistura com ficção e realidade. Muita coisa aconteceu desde os seus primórdios até os dias de hoje. Com o passar do tempo, dos anos, a ideia de gênero também chega ao cinema. Então, com o tempo, e não muito demoradamente, essa ideia de filmar pessoas saindo da fábrica, ou pontos turísticos, ou imagens da natureza, vai começar a virar história, enredo, contação de histórias. E esta contação de histórias vai ser nos mais variados gêneros, que, aliás, gênero não era nada novidade, não era nada novo dentro deste universo. Os gêneros já existiam na literatura. O cinema só vai se aprimorar dos gêneros para contar tipos de história. E podemos afirmar resumidamente que um gênero cinematográfico é uma categoria ou tipo de filme que reúne e descreve obras a partir de elementos semelhantes, sendo os mais determinantes as temáticas destes filmes. Entre os exemplos eu tenho
Filmes de ação, quem nunca assistiu aí filme de ação com os mais famosos astros hollywoodianos entre os outros astros de filmes americanos, europeus, brasileiros, aventura, comédia, comédia romântica, dança, drama, faroeste, os famosos filmes de faroeste, os westerns, fantasia, ficção científica, filmes de guerra, musical, filme policial, romance, suspense, terror, thriller e muitas vezes esses gêneros se misturam. Musical com filme policial, romance com suspense, terror com romance, thriller com filmes de guerra, musical com suspense. Nossa, esses gêneros eles vão se misturando naquilo que vai ser conhecido como gênero e subgênero. Vai haver uma mistura, uma miscelânea de temas que vão ser discutidos dentro destes gêneros apresentados. E agora nós vamos falar um pouco sobre enquadramento. Você sabe o que é enquadrar? Lembra que no começo da aula eu falei sobre um celular na mão e uma ideia na cabeça, a gente produz uma história? Se eu tiver na minha mente os enquadramentos e os ângulos, como são, quais são, eu consigo contar uma história a partir de uma ideia que eu tenho com uma câmera de celular. Eu só preciso organizar os elementos. E aqui os enquadramentos e os ângulos vão organizar estes elementos no espaço, a cena, o ator, o personagem, e eles ajudam a contar as histórias. Enquadrar uma cena é decidir o que fará parte dela e o que fica de fora. Bons enquadramentos podem ser o ponto decisivo na forma de contar uma história por meio do cinema. Mas, atenção! Ângulos e enquadramentos não era uma preocupação do cinema nos seus primórdios. Lembra lá a saída dos empregados da fábrica? A câmera ela estava num enquadramento aberto, ou seja, um plano geral que filmava todo mundo saindo da fábrica. A gente não consegue ver detalhe das roupas, o detalhe do olhar, se as pessoas estão tristes ou alegres, a gente só vê todo mundo saindo da fábrica. As primeiras histórias contadas para o cinema também vão ser histórias filmadas num plano geral, como se fosse uma peça de teatro. Só um tempo depois é que um cara chamado Griffith que vai começar a se preocupar com a forma de contar a história, a narrativa cinematográfica, tendo a câmera como um elemento essencial no narrar a história. Não só a história escrita, a história verbalizada, e lembrando que o cinema nos seus primórdios era mudo, mas também a câmera como forma de narrar os fatos. Vamos então a uma primeira atividade? Quando surgiu o cinema, e na sequência a gente vai falar um pouquinho mais sobre ângulos e enquadramentos. Eu já volto.
E aí, galera? O início do cinema foi em 1895, quando os irmãos Louis e Auguste Lumière projetaram o filme pela primeira vez em um café Paris. E continuando a nossa ideia de ângulos e enquadramentos, além dos planos dos enquadramentos, é formado também pela altura e lados, os ângulos. Olha aqui, nós temos um grande plano geral, ou seja, eu pego toda a vista da cidade, geralmente era comumente apresentado já no início do filme, ou seja, para ambientalizar o espectador aonde se passa a história, ok? Olha, pode conter ou não um personagem na cena, aqui no caso não contém. Plano geral, a câmera mostra todo o ambiente onde está o objeto da ação, apresenta ao espectador o universo em que o personagem está inserido e o personagem pode ocupar o plano geral ou não. Aqui nós temos um plano geral conjunto. Por que conjunto? Porque a gente tem mais de um personagem na história. E olha só, pela imagem a gente já entende que é um western, ou seja, um filme de faroeste. E aí nós temos também o plano conjunto, como o plano que eu acabei de mostrar para vocês, todos os personagens juntos dentro da mesma cena, combinação de um personagem com o objeto, ou pela combinação de mais de um personagem em cena, o plano conjunto mistura outros planos, plano geral em conjunto, plano médio em conjunto. E aqui nós temos os ângulos, e os ângulos são os mais variados. Observe a imagem ao lado com os posicionamentos da câmera de acordo com os ângulos. Zenital, quando a câmera filma de cima, totalmente de cima para baixo, ó. Ou seja, ela vai pegar assim a pessoa. A plongée, que filma de cima para baixo na diagonal, ok? Tanto na esquerda quanto na direita. A normal, que pega como você está me assistindo agora, eu estou num ângulo normal. A contra-plongée, que é de baixo para cima na diagonal. E a contra-zenital, que é totalmente de baixo, ou seja, pegaria dos meus pés até o topo da minha cabeça. Se você tem conhecimento dos enquadramentos e dos ângulos, você consegue contar uma história. E uma curiosidade, se eu fizer uma plongée de cima para baixo, eu vou dar um ar de inferioridade para o meu personagem. Uma contra-plongée de baixo para cima, eu dou um ar de superioridade para o meu personagem. E esse tipo de ângulos e enquadramentos ajuda a narrar a história. Que tal então agora, mais uma atividade, você utilizar o seu celular para produzir um curta-metragem, utilizando como base algumas das técnicas que você aprendeu hoje? Esboce uma ideia e eu já volto.
E aí, galera? Mas o universo cinematográfico é gigantesco e existe uma possibilidade infinita de brincar com ele. Então esse curto período de tempo não é o suficiente para você explorar a sua criatividade. Depois da nossa aula, bora produzir um curta-metragem. Nessa aula conhecemos, analisamos e identificamos quais são os elementos que compõem a linguagem cinematográfica. Eu espero que você tenha gostado e até breve.